Queridos acadêmicos do primeiro período, saudações a todos vocês. Vamos continuar os nossos estudos, as nossas reflexões sobre o direito, introdução ao estudo do direito. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, um tema fundamental no contexto jurídico, que é norma jurídica. A norma jurídica é um elemento essencial no direito, fundamental. E hoje nós temos como referência Paulo Nader, Miguel Reale, Hans Kelsen, Técio Sampaio Ferraz Júnior, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, André Franco Montoro e Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Todos esses autores, eles tratam de uma maneira muito significativa dessa temática e eles foram considerados como referência doutrinária para as nossas reflexões de hoje. E, nesse momento, também faço o convite para que vocês acessem e procedam à leitura atenta da apostila disponibilizada no canal do aluno. A apostila contendo todo o conteúdo do que nós estaremos analisando aqui. Então, não deixem de acompanhar esse nosso estudo a partir da apostila disponibilizada, ok? Ela vai facilitar bastante. Acompanhe também os autores aqui mencionados, especialmente quando tratam da temática abordada hoje, ok? Bem, nós temos que considerar que o direito, ele não teria um significado tão relevante se não existissem as normas jurídicas. É claro que o direito, ele conta com um comando muito significativo na sociedade, e isso pressupõe a existência de normas que vão delimitar, que vão deliberar sobre os comportamentos humanos, sobre as condutas sociais que vão garantir a segurança jurídica, a harmonia, a paz social e a justiça. As normas jurídicas, elas estão para o direito de um povo, assim como as células para um organismo vivo. Essa é uma frase de Paulo Nader, quando ele ressalta a importância das normas jurídicas. E o que são normas? Quando a gente fala em norma, o que a gente pensa? A gente pensa em regra, a gente pensa em preceitos, em diretrizes, em prescrições legais, em parâmetros de conduta, em parâmetros de comportamento social, comportamento humano. E é exatamente isso que as regras elas representam. Vamos fazer a análise daqui a pouquinho de algumas definições de alguns juristas para facilitar essa nossa compreensão. Mas é importante destacar que diversas normas elas disciplinam a vida social. Nós não temos só as normas de caráter jurídico. Nós temos as normas morais, que de alguma forma elas têm como fundamento alguns valores, alguns princípios que são observados pela sociedade a partir da sua tradição, da sua cultura. Nós temos as normas de caráter religioso, que são algumas diretrizes voltadas para religiões, para a questão da fé, para a questão de princípios religiosos, de crenças em geral. E temos as normas jurídicas, das quais iremos tratar nesse momento. Vamos passar então aqui para a análise de alguns conceitos de renomados juristas sobre a questão da definição, da compreensão do que representa a norma jurídica. Pessoal, a primeira definição aqui então de Paulo Nader, ele diz o seguinte: norma jurídica
são padrões de conduta ou de organização social impostos pelo Estado para que seja possível a convivência dos homens em sociedade. São fórmulas de agir, determinações que fixam as pautas do comportamento interindividual. Em síntese, norma jurídica é a conduta exigida ou modelo imposto de organização social. Aí vem Miguel Reale, quando ele diz o seguinte: norma jurídica, uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Não deixe de dar uma olhada na apostila. Eu trago toda uma explicação sobre o que seria essa estrutura proposicional enunciativa, apresentada por Miguel Reale. Temos também a definição de Técio Sampaio Ferraz Júnior. Eu achei bastante coerente, bem adequada. Ele diz que norma jurídica é um dever ser da conduta, um conjunto de proibições, obrigações, permissões, por meio do qual os homens criam entre si relações de subordinação, coordenação, organizam seu comportamento coletivamente, interpretam suas próprias prescrições, delimitam o exercício do poder, e etc. Então essa ficou uma definição aí bem completa do Técio Sampaio Ferraz Júnior. E eu coloquei também uma definição minha, o que eu penso aí que seria norma jurídica. A norma jurídica representa comando, mandamento jurídico, um dos pilares de sustentação do ordenamento jurídico e do próprio direito, cuja legitimidade se expressa a partir da almejada representatividade normativa com os anseios sociais, bem como de sua compatibilidade com os basilares preceitos de direito natural, diretrizes axiológicas e principiológicas. Ou seja, a norma ela é criada a partir daquilo que a sociedade traz como algo ideal a ser normatizado, a fazer parte da estrutura normativa do Estado e ser usado, ser considerado como parâmetro de conduta obrigatória a ser exigida de todos os cidadãos. Então é importante que haja essa compatibilidade com os anseios da sociedade e também com os preceitos de direito natural, é fundamental, que transcendem a qualquer norma expressa. As diretrizes axiológicas, os valores não podem ser esquecidos, e também os princípios gerais do direito, princípios constitucionais, precisam sempre ser obedecidos na criação de todas as normas, independentemente aí da sua natureza. Portanto, pessoal, as normas, elas representam fórmulas abstratas do que deve ser seguido, daquilo que deve ser obedecido. E essas normas, elas podem se expressar de várias maneiras. Então é claro que quando a gente fala em norma, normalmente a gente pensa em regramento positivado, a gente pensa em lei, a gente pensa num decreto, mas nós temos várias formas de expressão das normas jurídicas. Então, primeiro, nós temos os comandos normativos propriamente ditos. Então, nós temos leis, decretos, portarias, resoluções. É uma das formas de expressão das normas. Temos também o direito consuetudinário, ou seja, os costumes. A norma ela se expressa também a partir do costume, daquilo que é rotineiro, daquilo que é comumente observado durante aí um certo período de tempo suficiente para ser considerado aí algo costumeiro naquela sociedade. Temos também os precedentes e a jurisprudência, que hoje tem um caráter normativo muito forte. O precedente ele representa esse entendimento pacífico, consolidado dos tribunais superiores em julgamento de casos similares, tratando de uma problemática que vai ser considerada a partir do momento que se chegar àquela conclusão, aquele julgado, vai ter a partir dali um parâmetro para o julgamento de outros casos similares. Então,
o precedente hoje, a jurisprudência consolidada, tem um caráter normativo, até porque o juiz ele não pode decidir de maneira contrária a precedentes, ele precisa obedecer também esses preceitos. Nós temos os princípios, que têm uma relevância muito grande no direito, que vão, de certa forma, retratar aquilo que melhor representa a forma de compreensão do ordenamento jurídico. E temos também, num caráter mais específico, normativo, as sentenças judiciais, que têm um caráter normativo direcionado àquelas pessoas envolvidas naquele certo processo, os acórdãos do tribunal. E temos também alguns atos ou negócios jurídicos que têm o seu caráter normativo, como é o caso de um testamento, quando a pessoa ainda em vida, ela define a destinação de bens pós-mortem. Temos também os contratos, negócio jurídico bilateral, que faz lei entre as partes envolvidas. Então tem esse caráter normativo inter partes, não é isso? Então não é só lei que traz uma norma, né? Na verdade, a lei é um exemplo de norma, é uma espécie de norma. E temos também que considerar o seguinte, que se você reunir várias normas, essa reunião de normas afins, elas acabam formando aí o que a gente chama de instituto jurídico. Vários institutos jurídicos afins, eles formam um ramo do direito. Então a gente tem o Instituto da Prescrição, o Instituto do Dano Moral, o Instituto da Decadência, o Instituto da Lesão, são institutos jurídicos. E reunidos esses institutos formam um ramo do direito. Então, o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho. E o conjunto desses ramos do direito, eles formam o ordenamento jurídico. Não é isso? Então a norma ela tem uma relevância muito grande na construção do direito, na existência do direito e na formação e na compreensão do próprio ordenamento jurídico. Na nossa apostila, não deixe de dar uma olhada, tem uma parte quando eu destaco o posicionamento de Kelsen, de Carlos Cócio e também de Paulo Nader sobre a estrutura da norma, quando eles destacam, principalmente aí Kelsen e Cócio, né? Eles tratam da estrutura binária da norma, a partir de uma concepção da estrutura primária e estrutura secundária. Vocês vão perceber lá que o Paulo Nader não concorda muito com isso não, mas eu vou deixar para vocês darem uma olhada lá na apostila para refletir um pouco melhor sobre essa questão da estrutura primária e secundária na concepção de Kelsen e Cócio e também de Paulo Nader. Então a nossa apostila está bem bacana, está bem explicativa sobre essas questões, sobre essas reflexões. Mas o Miguel Reale, que é aí um autor referencial no direito brasileiro, ele defende a estrutura tridimensional da norma. Ele já defendeu, nós tratamos sobre isso, da estrutura tridimensional do direito. E ele fala também da estrutura tridimensional da norma. Em que aspecto ele ressalta essa estrutura tridimensional? Ele percebe a norma numa perspectiva lógico-fático-axiológica. É essa a concepção do Miguel Reale, quando ele destaca que a norma ela tem um aspecto fático a partir do momento que ela apresenta na sua primeira parte uma questão que ele denomina fato-tipo. O que é isso? É uma situação hipotética que terá consequências jurídicas. Então, por exemplo, matar alguém, causar um dano a alguém. É uma situação hipotética, ele não está se referindo especificamente ao fato do José matar a Maria. Ele está falando, hipoteticamente, matar alguém.
Então, isso se chama fato tipo, ou seja, uma situação hipotética que vai ser considerada para a construção da norma, desse comando normativo. Temos também um valor. Então, a norma, ao mesmo tempo que ela aborda esse aspecto fático, tipológico, ela tem também em si consignado um aspecto axiológico, um aspecto valorativo. Qual que seria o grande valor a ser reconhecido aí e obtido pela norma a partir da sua própria existência? O valor justiça, né? Que é um valor jurídico fundamental. Então, no caso, por exemplo, não matar, né? A norma ela traz basicamente esse comando, não matar. Matar alguém é crime, haverá sanção. Qual que é o valor que está sendo resguardado? O valor jurídico vida, não é isso? E a partir do momento que houver uma punição para o assassino, o valor jurídico justiça, no sentido dessa sanção àquele que praticar o crime tipificado. E por último, o terceiro aspecto aí dessa estrutura tridimensional normativa de Miguel Reale é a forma lógica, no sentido de que a norma ela apresenta um enlace deôntico entre fato e valor, em termos lógicos de um dever ser, ou seja, daquilo que é o ideal para que aconteça, né, para que seja efetivamente, a partir da concepção do que está ali consignado na norma, que na prática, que na realidade, isso aconteça em conformidade com o que está prescrito. Então, a norma ela teria esses três aspectos: fato, valor e forma lógica. Essa é a concepção do nosso Miguel Reale. Uma outra questão também bastante relevante a ponderarmos são as características da norma jurídica. A norma jurídica ela tem as características da bilateralidade, generalidade, abstratividade, imperatividade e também coercibilidade. Na nossa apostila, nós estamos destacando detalhadamente cada um desses itens, cada uma dessas características. Não deixe de fazer a leitura atenta, detalhada do nosso material, ok? O que significaria essa bilateralidade como característica da norma jurídica? Gente, a norma jurídica ela sempre vincula duas ou mais pessoas, atribuindo direitos e deveres jurídicos. Ao mesmo tempo que ela atribui direitos, deveres, ela está, nesse caso, se configurando nesse caráter bilateral. Atribui direitos, poderes e, ao mesmo tempo, atribui deveres. Então, esse é o caráter bilateral. Tem o caráter também da generalidade. A norma ela é um preceito de ordem geral, considerando situações genéricas. A norma ela vale para todos. Então, não é levada em consideração aí uma situação específica. Daí o caráter da generalidade. Abstratividade. A norma ela não é criada para regular situações concretas pontuais. Ela regula situações jurídicas como um todo, sem encaminhamentos casuísticos específicos. Então ela é abstrata, ela não está sendo criada em razão de X ou Y. É claro que existem situações que vão motivar a criação de normas. Isso é normal, né? O direito está aí a todo momento se renovando, né?
se reconstruindo a partir de situações da realidade, e assim tem que ser. Mas o caráter da abstratividade, ele é algo também característico da norma jurídica. A imperatividade, ela diz respeito ao fato de que a norma, ela impõe um dever de obediência a todas as pessoas. Ela independe da vontade dos indivíduos. Então, a norma ela não traz um conselho apenas, uma recomendação. A norma é ordem, né? Ela tem esse caráter imperativo, ela tem que ser cumprida. E por último, o caráter da coercibilidade. É a possibilidade do uso da coação. O que significa a coação? É uma reserva de força a serviço do direito. E essa coação, essa reserva de força do direito, ela se apresenta sob dois aspectos. Então nós temos a esfera psicológica, no sentido de que a norma ela traz um certo desestímulo ao descumprimento dos preceitos jurídicos. Então ela existe no sentido preventivo, no sentido de evitar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, né? Que alguém cometa uma ilicitude. Então tem esse caráter psicológico no sentido aí de desestimular um ato ilícito, por exemplo. E temos também o aspecto material da coação, dessa força do direito, que seria a sanção. Então a sanção, ela já representa, né, essa consequência direta do descumprimento, a partir da imposição de uma penalidade, de uma consequência jurídica específica para o caso de descumprimento da norma. Então, por exemplo, a pessoa ela matou alguém. A norma estabelece expressamente que ninguém pode matar ninguém. Então, nesse caso, se matou, se a pessoa é culpado, ela, no caso, vai ser sancionada com a prisão. Não é isso? Existem situações que o próprio direito também ele atua no sentido de estabelecer algumas medidas judiciais que podem ser adotadas que venham também representar desestímulo. Então, nós temos, por exemplo, no decorrer do processo, o juiz ele determina uma penhora de um bem, né? Então é uma medida que está ali para fazer uma certa pressão psicológica, uma medida judicial com o objetivo de garantir uma efetividade do processo. Mas não é, necessariamente, não é uma sanção, né? Não é uma punição, é apenas uma medida judicial. Mas a partir do momento que não for cumprido, aí haverá, portanto, a possibilidade dessas medidas mais específicas, sancionatórias, com o objetivo aí de fazer cumprir, ou pelo menos fazer valer a justiça a partir daquilo que está consignado nas normas. Não é isso? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar falando de norma. E nós vamos falar sobre a classificação das normas. São várias as classificações apresentadas aí pelos juristas e nós vamos comentar sobre isso. Não deixe de ler a nossa apostila e, se puder, fique em casa. Grande abraço a todos vocês.